últimos momentos. Tá bom, Ai, a gente que aguarda, ódio. tá? Depois a gente conversa, então, já que você vai ter tempo. Isso, bom? tenho tempo. Por isso que eu Beijo. não entrei em contato. Beleza. Tá O bom, Robson beijo. tava pegando café. Café pra você, né, Robson? Pra mim, não, né? Você continua nessa coisa de não querer dar, né, filho? Mas tudo bem. Tem problema não. Não preciso do seu café. Vamos lá, né, pessoal? É bom conversar, mas vamos estudar lá, que é o que importa. Vamos fazer uma análise de um caso que caiu na OAB e que envolve embargos à execução. Então, vamos lá. Essa questão caiu na prova da OAB. Como sempre, pessoal, eu continuo na minha 2014, a União publicou lei ordinária instituindo contribuição de intervenção do domínio econômico, entre parênteses, CID, incidente sobre as receitas decorrentes de exportações de café. As alíquotas da CID em questão são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento de atuação na área da educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC, exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, a União ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido, atualmente em trâmite na primeira vara federal de execução fiscal da seção judiciária do Estado X. Diante desses fatos, apresente a medida judicial adequada para a impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo justificadamente todos os argumentos aplicáveis. Para a escolha da medida judicial adequada, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução e que o executado foi intimado de penhora realizada há 15 dias. Observação: a peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. A simples menção ou transcrição do dispositivo legal não pontua. Ponto. Saiu a leitura do problema. A gente já entra em pânico, né, pessoal? Porque a gente já fala, nossa, o que é isso, CID? Imposto de exportação do café, que bosta é essa? Bom, a primeira leitura é para isso mesmo, para sua cabeça ficar girando, né? Porque é um soco na boca do estômago. Agora a gente vai voltar a ler. Como eu já ensinei, toda vez que a gente estiver lendo, a gente tem que ir grifando aquilo que a gente acha que é importante, né? Então, dentro dessa história, eu quero grifar algumas coisinhas. Cadê a canetinha, hein, gente? Ai, senhor. O que é isso aqui? Não. Eu tô no computador dos outros. Coisa. Não é na fonte, não. Cancela. Exibir. Formatar. Não, início. Nossa, gente, estilos rápidos. O que é isso aqui? Não. Eu não tô achando
aquela ferramenta pincel. Vou usar a canetinha aqui mesmo. Isso. Então tá. Em 1º de janeiro de 2014, então eu vou grifar a data, porque eu acho importante, a União, vou grifar, porque eu já estou identificando qual é a pessoa jurídica de direito público, publicou lei ordinária, vou grifar a lei ordinária, instituindo contribuição de intervenção do domínio econômico, CID, incidente sobre as receitas decorrentes de exportação de café. As alíquotas da CID em questão, as alíquotas, vou grifar, são diferenciadas conforme o estado em que o contribuinte for domiciliado. Então, vai vendo, é uma lei ordinária da União que cria uma tal de contribuição de intervenção do domínio econômico, uma tal de CID, que ela tem como fato gerador, né, como a hipótese de incidência, as receitas decorrentes da exportação de café, e é diferenciada em cada estado. Então, se você é no Rio Grande do Sul, o valor vai ser um. Se você está em São Paulo, o valor é outro. Se você está em Manaus, o valor é outro. Depende da região. De acordo com a lei, a nova contribuição servirá como instrumento da atuação na área de educação, sendo os recursos arrecadados destinados à manutenção e desenvolvimento do ensino fundamental. A pessoa jurídica ABC, então vou grifar aqui, pessoa jurídica ABC, exportadora de café, inconformada com a nova cobrança, não realiza o pagamento do tributo. Por tal razão, em 2015, lembrando que a lei é de 2014, né? Em 2015, a União ajuizou execução fiscal para a cobrança do valor inadimplido. Grifa tudo isso, é uma execução fiscal. Atualmente em trâmite na primeira vara federal de execução fiscal da seção judiciária do Estado X. Diante desses fatos, a presente medida judicial adequada para a impugnação da cobrança da nova contribuição, expondo justificadamente todos os argumentos aplicáveis. Para a escolha da medida judicial adequada, olha só, considere que esta não poderá ser admitida antes de garantida a execução. Ora, qual é a peça que para eu entrar precisa de garantia? Embargos. Considere que esta peça não pode ser admitida antes de garantia. Então, eu tenho que garantir, né? E que o executado, e que o executado foi intimado da penhora realizada há 15 dias. Então, já houve a penhora, já encontraram bens no valor da dívida e foram penhorou dinheiro, não importa, mas penhorou. A peça deve abranger todos os fundamentos de direito que possam ser utilizados para dar respaldo à pretensão. Então, diante disso, pessoal, a gente fazendo aquele raio-x, né? Existe alguma ação em trâmite na justiça? Existe, a execução fiscal. E aí, quando é execução fiscal, eu, na qualidade de advogado, tenho que olhar se o meu cliente já foi citado e se dá para garantir o juízo, em hora, para eu entrar com embargos. Ou se tem alguma matéria de ordem pública aí, antes da penhora, para eu entrar com a exceção. Bom, primeiro já foi feita a penhora. O problema está dizendo que já foi intimado da penhora. Então, a penhora já deu. Então, está garantida em todas dos embargos à execução. Abriu-se as portas dos embargos à execução. Para entrar com os embargos, é necessário que haja garantia.
Então, pessoal, nós vamos entrar com embargos à execução fiscal. Por onde que eu vou começar? Bom, o problema fala da CID. Se você pegar e a prova é com consulta, né? Se você pegar e a prova é com consulta, a Constituição Federal, eu vou pegar a Constituição aqui para nós. Espera aí que eu vou pegar a Constituição Federal aqui. Constituição Federal de 88. Vou pegar a Constituição Federal de 88 e eu procurar lá no índice CID. Quarenta e nove. Se você for lá no índice, pega lá seu vademecum, faça esse exercício. Vai lá no índice e pega o seu vademecum, que você vai achar o artigo 149 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Só olhar no índice, hein, pessoal? A Constituição Federal. Então, eu vou voltar aqui, que eu fui lá pegar. Vou de novo usar minha bandeja aqui para compartilhar. Né, fazendo lá o caminho da linha do tempo da relação jurídico-tributária, eu tenho a hipótese de incidência, que é a previsão do tal do CID sobre importação, exportação de café. O fato gerador, que é ter ocorrido a exportação do café e a empresa ABC não pagou, nasceu a obrigação, houve lançamento e ela não pagou. Sendo lançada em dívida ativa, começou uma execução fiscal. Aqui está o artigo 149 da Constituição, que eu achei como. Ah, professor, nem sabia desse imposto, dessa contribuição, existe esse trem? Então, você vai lá no índice da Constituição e procura a contribuição sobre intervenção no domínio econômico, que é a sigla CID, Contribuição sobre Intervenção no Domínio Econômico. Olha o que diz o 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais, contribuições de econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas como instrumento de atuação nas respectivas áreas, observado o disposto nos artigos 146, 3 e 151 e 3, e sem prejuízo no previsto no artigo 195, parágrafo 6º, relativamente às contribuições a que alude o dispositivo. Parágrafo 2º, olha o que está escrito lá. As contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o caput desse artigo, número 1, não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Ponto. Então, eu tenho na Constituição uma previsão expressa de que não pode criar CID sobre receitas de exportação. Essa contribuição é inconstitucional. Se a União criou, eu não paguei, de acordo com a lei, ela existe, então eu estou com o nome na dívida ativa.
Na execução fiscal, agora estão me cobrando isso e eu não paguei, e eu não vou pagar. Por quê? Porque é inconstitucional. Então, eu tenho que entrar com embargos, mas para entrar com embargos, eu tenho que garantir o juízo. Como é que eu faço? E tem outros argumentos aí, viu, pessoal? Você percebeu no problema que, além disso, né, que a gente já viu aqui, ele também criou diferença para os estados, o que viola a isonomia, né? Porque se você é de um estado do sul, a alíquota é maior. Se você é estado do Rio de Janeiro, a alíquota pode ser menor. Então, está criando uma diferença que viola o princípio da isonomia, né? Como é que eu faria essa petição? Bom, tirando do problema, a execução fiscal está na primeira vara federal da execução fiscal da seção judiciária do estado X. Isso está lá no problema. Então, olha que fácil o meu endereçamento. Excelentíssimo senhor doutor juiz federal, porque é a União Federal, né? Se fosse estado, se fosse o município, aí iria para a Justiça Estadual. Mas é a União Federal, é a Justiça Federal. ABC, pessoa jurídica de direito privado, devidamente inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica do Ministério da Fazenda, CNPJ/MF, sob o número, 3 pontinhos entre parênteses, com sede na rua, 3 pontinhos entre parênteses, número, 3 pontinhos entre parênteses, bairro, CEP, estado, endereço eletrônico, neste ato representada por seu diretor/sócio, fulano, né, que eu não sei quem é, conforme o contrato social anexo, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência, com fulcro no artigo 16 da Lei de Execuções Fiscais, a Lei 6.830, e artigo 919, parágrafo 1º do CPC, opor embargos à execução fiscal, número tal, porque já existe uma execução, com pedido de efeito suspensivo, movida pela União, que é a Fazenda Nacional, pessoa jurídica de direito público interno, representada judicialmente pela Procuradoria da Fazenda Nacional, localizada na rua, número, bairro, CEP, estado, endereço eletrônico, o que faz com base nas razões de fato e de direito que passa a expor. Dos fatos é copiar o problema. Eu não copiei o problema, fiz um resuminho. Olha como eu resumi. Pode? Pode. A União instituiu no ano de 2014, através da Lei Ordinária CID, incidentes sobre receitas oriundas de exportação de café, com alíquotas diferentes conforme o estado de domicílio do contribuinte, visando fomentar a área educacional. Ocorre que, em virtude de flagrante inconstitucionalidade a ser demonstrada a seguir, esta embargante não recolheu o indigitado tributo, fazendo com que a União, sentindo-se supostamente lesada, ajuizasse a execução fiscal, exigindo o referido pagamento, o que passa a ser combatido com as seguintes razões. Isso significa não resta alternativa senão buscar a tutela do Estado. É a mesma coisa, só que eu estou usando outra linguagem. Dos fundamentos jurídicos. Primeira coisa que a OAB ama, e ela vai dar pontos, é a questão da tempestividade. Porque embargos, pessoal, eu tenho que entrar em 30 dias contados da intimação da penhora. Então, eu tenho que abrir esse tópico para dizer, olha, eu estou dentro dos 30 dias. Né? Porque o prazo é de 30 dias. Conforme os documentos anexos, vê-se que esta embargante foi intimada da penhora há 15 dias. É o que está no problema, não inventei nada. Portanto, tempestivo estes embargos nos moldes do artigo 16, inciso 1 da Lei 6.830, que diz que conta a partir da intimação da penhora. Garantia do juízo, outra regra. Não tem como você entrar com embargo sem garantia. E a garantia se deu com a penhora, né? Porque já foi a penhora, eu fui intimado dela, então ela já aconteceu, já está garantido. Eu tenho que dizer, a Lei de Execução Fiscal impõe no artigo 16, parágrafo 1º, a garantia da execução com o requisito de admissibilidade dos embargos. Portanto, essa embargante garante o juízo com o bem cuja penhora foi realizada conforme comprovantes anexos. Aí eu entro no assunto da inconstitucionalidade da CID. Eu podia ter posto 2 pontos aqui e colocar o artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal. Mas eu coloquei no texto. Primeiramente, vê-se que o tributo exigido padece de inconstitucionalidade material, uma vez que a Constituição, em seu artigo 149, parágrafo 2º, inciso 1º, determina que a CID, ou que as CIDs,
não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação, constituindo uma verdadeira imunidade tributária. Desta forma, é incogitável qualquer exigência por parte da embargada do tributo sobre as exportações de café desta embargante, porque ela é exportadora de café e a lei é sobre café e a Constituição proíbe que seja criada uma CID sobre café, sobre exportação. Não é sobre café, é sobre exportação, qualquer que seja. Outro argumento, princípio da uniformidade de tributação, que é atrelado ao princípio da isonomia, todos são iguais. Além da inconstitucionalidade acima, verifica-se outra violação ao texto maior por parte da embargada. A Carta Magna instituiu no artigo 151, inciso 1º, que é vedado à União instituir tributo que não seja uniforme, uniforme é igual, em todo o território nacional, ou que impliquem preferências a alguns estados em detrimento de outros. Desta feita, observa-se que, de fato, a embargada com a instituição dessa CID viola o princípio da uniformidade da tributação, criando distinções discriminatórias e vedadas pela própria Constituição Federal. Letra E, destinação irregular. Por fim, destaca-se ainda que a embargada, por meio da CID, questiona também a afronta à Constituição ao destinar a arrecadação do tributo para fins que não se relacionam com os instrumentos de atuação da sua área. Ao exigir CID sobre exportações de café, ainda que inconstitucional, tal valor deveria ser aplicado na área da economia ou do agronegócio, porque se é café, tem que voltar para café, não do desenvolvimento da educação, que não guarda qualquer relação com café. Então, também a destinação é irregular. A Constituição manda que você obedeça, crie a CID para aquela área que ela está sendo cobrada. É o que está lá no artigo 149, que a gente acabou de ler. Portanto, diante dos argumentos expostos e à luz da ordem jurídica pátria, resta evidenciado que a exigência fiscal é indevida. Efeito suspensivo aos embargos. Eles não têm efeito suspensivo. Para ter, tem que preencher 2 requisitos: garantia do juízo e os requisitos da tutela provisória, fumos boniures e periculo in mora. Então, eu começo assim. Estabelece o artigo 919, parágrafo 1º do Código de Processo Civil, que o juiz poderá, a requerimento da embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória, e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou calção suficientes. O referido dispositivo exige os requisitos da tutela provisória para a concessão do efeito suspensivo, quais sejam os do artigo 300 do CPC, cujos elementos evidenciam probabilidade do direito e o perigo do dano ou risco ao resultado útil do processo, grave dano de difícil reparação e garantia do juízo. No caso concreto, não restam dúvidas de que ambas as condições legais afiguram-se presentes na medida, pois a inconstitucionalidade da exação é flagrante, probabilidade do direito, e a execução fiscal lhe causa grandes ônus jurídicos e econômicos, perigo de dano, despertando a necessidade da concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, requer, letra A, primeira coisa, que seja atribuído efeito suspensivo aos presentes embargos nos termos do disposto no artigo 219, parágrafo 1º do CPC. Segundo. Silvana. Oi. Dá para o senhor compartilhar a tela com a gente, não? Diga. Não está mostrando? Não. Está parado lá no artigo 149. Ué, mas era para estar passando. Oi? Está mostrando sim, professor. O Eurípides tem que ir na parte inferior ali de baixo e apertando a pesquisa na parte que o senhor está. Ah, entendeu, Eurípides? Você tem que ir mexendo aí com a mão, não sei por quê. Deveria ter ido no automático. Mas o material também, Eurípides, eu disponibilizei aí no grupo. Baixa no seu caderno. E aí, doido? Não, mas pode continuar, depois eu acho aqui. Vê aí, vou compartilhar de novo, ó. Tá aí? É para estar mostrando. Beleza? Tá mostrando aí, turma? Tá, agora tá, professor.
Então, beleza. Por conta de uma lei inconstitucional, não paguei, sofri uma execução e agora penhoraram meus bens. Estou dizendo que isso não é devido, porque viola a Constituição, mas se eu não conseguir o efeito suspensivo, meus bens vão ser vendidos no leilão. Então, o pedido de efeito suspensivo é fundamental. Aí eu peço, letra B, o julgamento procedente dos embargos para o fim específico de extinguir a execução fiscal com base na inconstitucionalidade da exação, determinando-se também o levantamento dos bens penhorados. Aproveita, julgou procedente, o microfone está aberto aí, acho que é do Eurípides. A condenação da exequente em custas e honorários de sucumbência nos termos do artigo 85, parágrafo 3º do CPC. Né? Quem deu causa paga. Se você está me cobrando na justiça um tributo que é inconstitucional, você me deu uma puta dor de cabeça, me fez contratar um advogado, então nada mais justo que se eu ganhar, você pague tudo que eu gastei. Então eu peço a condenação, sim, no pagamento de custas e honorários. A intimação do exequente para apresentar impugnação. É o que eu disse, de acordo com a lei de execução fiscal, cabe impugnação, que é o que vale a contestação. O deferimento da juntada dos documentos que instruem inicial, protestando provar o alegado por todos os meios admitidos em direito. É uma petição inicial, protesta por provas. Dá-se a causa ao valor D, que é o valor do tributo. Termos em que pede deferimento, local, data e ano, advogado e OAB. Essa é a petição dos embargos à execução. Ô, Ju! Quem que tá falando aí, gente? Pelo amor de Deus. Oi. É a Carolina? Juliana! Carolina! Ai, gente, quem tá conversando aí? Entra aqui. Pronto. Já deixei a colega quietinha. Então, pessoal, vocês viram como é a peça dos embargos? Eu não quero que você decore as coisas, né? Eu quero que você domine. E o domínio sobre o assunto, pessoal, ele começa, obviamente, com essa ideia. Para eu entrar com embargos à execução fiscal, primeiro, tem que ter uma execução fiscal. Segundo, tem que garantir o juízo. E terceiro, tenho que, já que garantir o juízo, pedir efeito suspensivo para suspender a exigibilidade do crédito, que neste caso levaria à venda dos bens penhorados. Alguém tem alguma dúvida sobre essa peça? Sim ou não? Veja aqui, pessoal, o trabalho de identificação dos argumentos jurídicos, aqui na aula eu já trago tudo mastigado para você. Mas, na hora da prova, é claro que tudo vai partir de você pesquisar, né? Cabe a você abrir lá o seu Vademecum, tem que ser, se você optou pela prática tributária, o Vademecum especializado em tributário. Mas mais do que isso, pessoal, o que me interessa é que você não perca tempo. Se você já identificou que é uma execução fiscal, já identificou que houve penhora e que o seu cliente quer discutir, é uma petição inicial de embargos. E para isso, você não pode ficar perdendo tempo. Já começa a fazer a peça, endereçamento, qualificação, os fatos e o fundamento. Para no fundamento e aí se lasca. Vai lá, você tem 5 horas na prova para poder achar que a CID, na exportação, é proibido criar o tributo. Né? Então, prática, pessoal, a gente aprende na prática. Achar a resposta jurídica, o fundamento, é uma questão de procurar.
né, na hora da prova. Eu não tenho bola de cristal para saber o que vai cair. Mas eu tenho que te dar condições de começar a fazer essa peça com toda a liberdade. Ainda que você tenha uma deficiência em achar todos os argumentos, todos os fundamentos. Beleza? Na próxima aula, pessoal, eu vou encerrar a aula por aqui. Na próxima aula, a gente vai entrar com exceção de pré-executividade. Então, eu vou contar toda a história da exceção de pré-executividade, quando ela surgiu por conta do Pontes de Miranda, e você vai entender por que é matéria de ordem pública e como é que a gente faz essa peça. E vou trazer uma questão da OAB que colocou como resposta na peça prática a exceção de pré-executividade. Dito isso, na próxima aula, aí nós vamos comparar os embargos com a exceção. Então, depois que eu ensinar a exceção, eu ainda venho com um quadro comparativo, mostrando para vocês como é que a OAB coloca na questão a informação de que ela quer que você faça embargos, ou colocando que ela quer que você faça a exceção de pré-executividade. Tudo bem, turma? Beleza? Tudo Sim ótimo, ou não? professor. Perfeito, então. Só vai Diga. passar o material lá no grupo? Então, já está aqui nesse chat de reunião, lá no comecinho da aula, mas eu ponho no grupo, se você quiser, pelo WhatsApp. Mas já está lá. Oi? Eu prefiro. Eu prefiro que você põe no grupo, professor. Tá bom, eu ponho. Quem mais queria falar aí? Obrigado. Imagina. Mais alguém? Então, beleza, turminha. O que eu tinha para falar sobre os embargos é isso. Na próxima aula, a gente volta, então, falando de exceção de pré-executividade. Amanhã, na nossa aula de Direito Financeiro, a gente vai falar um pouquinho sobre imunidade tributária, por conta da gente já ter trabalhado a suspensão, a extinção e, na aula passada, a exclusão. Agora eu arremato esses assuntos com a imunidade tributária, tá bom? Fique com Deus e até amanhã. Tchau. Boa semana para vocês também. Já vou pular no grupo, tá?